Alguém lembra quais são? Lucas, Marcos, João. Não, João está fora. São os três, Mateus, Marcos e Lucas, são os sinóticos. Sinóticos, sim, S-I-N significa Mateus, Marcos e Lucas. Né? São os três sinóticos. Significa a mesma ótica, a palavra sinótico. Né? Então eles apresentam vários fatos de um ponto de vista diferente, mas com uma narrativa relativamente parecida, né? João vem com... Hoje eu quero falar sobre João. Não tenho certeza, me empolga tanto o Evangelho de João que não tenho certeza se cabe num dia só. Vamos ver. Estou tentando, prometo que vou tentar. Mas eu então vou encher vocês de material e de trabalho para vocês descobrirem coisas de João. Mas João, por exemplo, um dado que a gente tem que estudar, eu vou dar 3 versículos para vocês tentarem montar um quebra-cabeça aí, mas tem uma forma de ler esses versículos que você pode interpretar como João o amado sendo primo de Jesus. Eu sei que nós sabemos que João Batista era primo de Jesus, mas também João, o discípulo João também como primo de Jesus. Mas isso a gente vai ao longo das curiosidades aí. A coisa principal a manter em mente em relação ao Evangelho de João é o fato de que ele não se preocupa tanto com as narrativas dos milagres ou de eventos. A preocupação principal de João, e presta atenção porque é um ponto bastante forte para você aprender sobre o Evangelho de João. O ponto principal é apresentar Jesus como Deus encarnado. Por que eu quis dizer logo no início que é possível, dependendo da forma que você lê, ele era filho de Zebedeu, João, né, o apóstolo, Zebedeu, e o nome da mãe dele era Salomé. Salomé, de acordo com esse quebra-cabeça que vou propor para vocês, existem algumas evidências que ela é irmã de Maria, ou seja, os filhos eram primos. Mas Salomé estava, né, a Bíblia fala, a mulher de Zebedeu, tem um lugar que usa o nome de Salomé mesmo, então a mãe de Tiago e João. João, ele inicialmente foi discípulo de João Batista. E quando João Batista, você lembra, tem uma fobia em apresentar Jesus, fobia boa, tá? Tinha uma ótica para apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquela transição, Jesus olha para João, o amado, e o convida para segui-lo. Calculam os historiadores que ele talvez tivesse uns 25 anos de idade quando Jesus o convida a segui-lo. Ou seja, antes disso ele já seguia a João Batista. A dedicação de João é bastante focada no Verbo, né? O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Existem estudos teológicos bastante eficazes, eu acho, entre Gênesis 1, fazendo um paralelo entre Gênesis 1 e João capítulo 1, onde diz ali que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, e depois aquela sequência, Deus disse isso, Deus disse aquilo. Em João, no Evangelho de João, ele apresenta como o Verbo que estava lá, o Verbo que se fez carne, estava lá em Gênesis 1, na verdade ele é pré-Gênesis, na forma como ele apresenta Jesus como divino, mas ele traz para essa realidade, aquela força que disse haja luz e houve luz, aquele Deus que fez isso, ele veio e habitou entre nós. Obviamente com uma das expressões da Trindade divina,
mas ele habitou entre nós. João tem algumas características do evangelho dele. Por exemplo, ele é o que mais passa, investe tempo em explicar momentos de Jesus com os discípulos. Ele, por exemplo, as instruções de Jesus acerca do relacionamento com o Espírito Santo, você vai encontrar em detalhes só no Evangelho de João. Então João não vai focar tanto em certos milagres que os outros 3 evangelistas focam e detalham, graças a Deus por isso, mas João vai trazer uma outra explicação. A narrativa dele é sempre, ao contar algo sobre Jesus, ele está querendo mostrar que Jesus é Deus. Lembre que Mateus tinha a proposta de mostrar Jesus como Messias. Ele veio naquela confusão social, que era a gente explicou, até mostrei um videozinho para vocês, mas Mateus tentando mostrar que aquelas profecias do Antigo Testamento se cumpriam ali em Jesus, e Marcos tentando mostrar Jesus como o servo, Lucas mostrando Jesus como o Filho do Homem, e João mostrando Jesus como o Filho de Deus, como divino realmente. É interessante, eu gosto bastante de ver essa abordagem da possibilidade de eles serem primos, porque sendo essa a realidade, eles cresceram juntos, eles se conheceram como criança, adolescentes, jovens, e um tem uma revelação do outro, que ele é Deus, é uma coisa bastante forte, porque nas brigas de família, nas brincadeiras de menino, tanta coisa que pode ter rolado, mas João manteve a estrutura da revelação que ele tinha de Jesus como Deus. E essa para mim é uma das grandes características que me faz ser completamente apaixonado, não só pelo Evangelho de João, mas como pelas 3 cartas e também Apocalipse, né? Não existe no livro de João, Paulo é um cara que ele escreve, Paulo, junto com Apolo, ou com, ele se identifica, era parte da literatura da época, num formato de carta, identificar o autor. João, ele não se identifica como autor durante o Evangelho em si, mas ele deixa dicas, né? Algumas dicas durante o percurso do livro, ele vai deixando ali, né? E ele busca, tem até uma piada, gente, uma piada, pode contar piada aqui. Quando recentemente um pastor foi parado numa blitz, como chama aquele negócio de lei seca, isso. O policial olhou, parou, o pastor chamou lá e falou: cara, você está um galão de vinho no porta-malas do seu carro? Aí o pastor brigou com o policial e falou: de jeito nenhum, tem um galão de água aí. Ele foi lá, mostrou para o pastor, realmente era um galão de vinho da melhor qualidade possível. Aí o pastor botou a mão na cabeça e falou: ele fez de novo. Era para ser água, mas aprontou de novo. Mas existe muito essa característica em João, por exemplo, quando ele demonstra no capítulo 2 ali nas bodas de Caná, o primeiro milagre que João descreve, ele está ali mostrando o início do ministério de Jesus, quando Maria, dentro dessa filosofia dos dois serem primos, ou seja, Maria sendo tia de João, e João sendo parte dos discípulos de Jesus, assistindo toda a dinâmica do que estava acontecendo ali, ele atribui a ela a autoridade de dizer: está na hora de fazer um milagre. Jesus ainda retruca, dizendo, ele educadamente, ele era um seguidor, um cumpridor da lei. Ele disse que ele não veio para destruir ou para ignorar ou abrogar a lei, mas para cumprir e exceder. Ele jamais teria sido rude com a mãe dele, porque na lei é obrigatório honrar pai e mãe.
Então, sem desonrá-la, Jesus tentou dizer, olha, não é minha hora ainda. E João descreve ali que ela ignora, na verdade, a relutância dele, e olha para os servos ali e diz assim, tudo que ele mandar, faça, né? Lembra disso? E quando ele pede para encher as talhas, e é interessante porque um padre católico recentemente entrou em contato comigo pedindo para trabalhar com a liderança de católicos carismáticos, a busca de serem cheios do Espírito Santo e cheios da presença de Deus para fazer a obra de Deus. Então, eles estão tentando marcar um dia aí para a gente conversar, mas o tema, eu lembrei disso agora, porque o tema é encher as talhas. Você tem que estar com um vaso cheio para poder ministrar algo a alguém. João é uma figura. Primeiro que, ao ser chamado apóstolo do amor, você fica um pouquinho, os historiadores ficavam um pouquinho receosos, porque foi o cara que falou de descer fogo do céu para queimar uma cidade inteira, porque ele não acreditou em Jesus. Ele falava tanto de Jesus, e no instante que ele apresenta Jesus de uma certa forma, os caras não gostaram ou resistiram, ele chamado junto com Tiago, seu irmão, de filhos do trovão, né? Lembra disso? Eu falei para vocês rapidamente na outra aula que João era um pavio curto. Ele, em certo sentido, ele era mais pavio curto do que Pedro. E quando você estuda os manuais dos patriarcas da igreja primitiva, patrística, né, do primeiro milênio da igreja, você vê que os discípulos, tanto de João quanto de Pedro e Paulo, descreviam muito a personalidade desses homens, desses apóstolos originais. E a personalidade de João era uma personalidade explosiva, difícil de lidar. Você vê isso inclusive nas cartas de João, embora ele use ali muito mais a palavra amor, mais de 25 vezes, ele ainda assim está dizendo que saíram do nosso meio porque não era nosso, era rocha submersa das nossas festas de amor. Ou seja, ele tinha uma coisa que se ou vai ou racha, ou é ou não é. Então era uma coisa inerente à personalidade de João. Mas nunca perca de vista o fato de João trazer para nós um texto bíblico mostrando e provando Jesus divino. E eu gosto muito dessa bola. A gente está indo bem até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum soninho aí? Mas eu vou ler algumas coisas para vocês. De repente, se eu souber ainda escrever, eu escrevo também. Mas alguém lê para a gente o capítulo 20, versículos 30 e 31 de João, por favor, do Evangelho de João. João 20, 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estavam escritos neste livro. Este, porém, foi registrado para que creiais que Jesus é Cristo, Filho de Deus, para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Esse versículo 31 é considerado como a bandeira do que João queria ao escrever o Evangelho dele. Ele queria que nós crêssemos que Jesus é o Filho de Deus. Então a natureza divina de Jesus, ele não nega a natureza humana de Jesus, mas ele enfatiza o fato de que mesmo na realidade dele ter vindo em carne, era Cristo, o Filho de Deus, né? Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenho vida em seu nome. Eu acho que esse é um versículo que a gente tem que valorizar bastante, né? Ele era um cara cheio de energia. Marcos 3:17. Eu vou pedir alguns versículos aí, então prepare os telefones e as bíblias aí. Eu estou querendo ver um aplicativo desse de bíblia no telefone que faça barulhinho de páginas abrindo só para
Matar a saudade, sabe como que é? Barulhinho. Lá daquele. Marcos 3,17, para descrever que João era uma pessoa extremamente energética. 17. Tiago e João, filho de Zebedeu, a este lhe deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Ou seja, é o filho do trovão, um cara barra pesada, não era assim, não era um apelido qualquer não, ele era chamado dessa forma porque realmente tinha essa característica. A gente não vai ler todos, não, eu vou citar para vocês alguns. Uma personalidade vingativa, Lucas 9:54. Eu vou querer ler assim, Marcos 10:35 e 37, que mostra uma personalidade ambiciosa de João. Eu sei que nós o conhecemos como o apóstolo do amor. Vocês conhecem assim, nós todos conhecemos João como o apóstolo do amor, mas existiam outras características de personalidade que eu acho interessante enfatizar também. Lucas 9:34. Não, esse Lucas 9:34 eu só citei. Ambicioso é Marcos 10:35 a 37. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Interessante porque essa mesma passagem é descrita por um dos outros evangelistas como sendo a mãe deles pedindo para um sentar à direita ou para a esquerda. Nessa passagem, Marcos escreve como os dois chegando para Jesus e fazendo um pedido, ou seja, era uma pessoa ambiciosa, né? De novo, considera-se um pouquinho estranho logo no início, quando ele começou a ser chamado o apóstolo do amor, porque ele era cabeça quente, filho do trovão, também era traduzido na época como pavio curto. E dessa forma, ou seja, bem complicado, né? Quando ele começou a seguir a Jesus, calcula-se por volta de 25. E antes disso ele já seguia João Batista. Eu estava achando que era mais novo também. Por aí também, acho que foi 17. Não, foi nessa altura dos 25, pelo menos, embora não tenha nenhum tipo de documento sobre isso, é o que se acredita, né? Eu vou ver com vocês tanta coisa, gente, eu vou me perder aqui. Algumas conversas que acontecem no Evangelho de João, ou alguns fatos que não acontecem em nenhum outro lugar na Bíblia ou nos Evangelhos. Por exemplo, a descrição de Nicodemos. Quando Nicodemos vem a ele à noite, capítulo 3 de João, só existe no Evangelho de João. No capítulo 4 tem ali o oposto com aquela mulher samaritana. Naquela interação só existe no Evangelho de João. Outra coisa, nos capítulos 7 e 8, é quando ele tem uma discussão não pequena com os judeus acerca da verdade, e ele dizendo que eles eram escravos, e aí os judeus rebatendo, dizendo que não, nós não somos escravos, somos filhos de Abraão. E Jesus responde: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me reconheceriam.
porque antes de Abraão eu sou. Então foi um bate-boca legal ali. Até que ele chega no final, no versículo 32 do capítulo 8, quando ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. No versículo 10 ele se apresenta como o bom pastor. De novo, só aparece isso no Evangelho de João, não aparece isso em nenhum dos outros 3 evangelhos. Nos capítulos 14 a 17 existem as instruções íntimas ou privativas aos discípulos, quando ele fala sobre o Espírito Santo, fala sobre todo o relacionamento com eles, como haveria de ser quando ele não estivesse mais presente. Nos versículos 14 a 17 é onde existe essa descrição. Capítulo 17 tem a famosa oração quando Jesus está pedindo ao Pai que todos sejam um, como eles são um. Na verdade, só tem esse registro também no Evangelho de João. Então, João traz uma característica bastante diferente, porque ele traz algumas coisas, ele ilumina a vida de Jesus para nós, e graças a Deus pelos outros 3 evangelhos, repetindo várias histórias, milagres, etc. Mas tem um lado da personalidade, da figura de Jesus, que se não tivéssemos João para nos dar, faltaria muita coisa para a gente. E graças a Deus, João teve a fidelidade e o cuidado de trazer esses ensinamentos e deixar registrado para nós essa forma de intimidade. E durante o percurso do Evangelho é que ele vai dizendo: o discípulo amado que reclinou no peito de Jesus, ou seja, ele dá umas dicas de quem é o autor, que é ele próprio, mas ele não... existem historiadores, não sei se vocês sabem, que duvidam até disso, que ele seja o apóstolo, o discípulo amado, né? Mas eu prefiro ficar com essa corrente que crê no que está no livro, do jeito que está no livro. Ele, João, o amado, é o discípulo que reclinou no peito de Jesus, né? Alguns milagres que João descreve com a finalidade de provar a divindade de Jesus. Por exemplo, transformar a água em vinho. A cura daquele nobre, daquele cara que era alta patente, no capítulo 4, ele cura o filho desse homem, né? A cura daquele homem no no tanque de Betesda, capítulo 5. Isso é bastante famoso, até porque vocês já viram o tanque de Betesda, não? Alguma foto? Devia ter trazido hoje aqui. A gente não consegue achar na internet aqui? Na internet facinho. Só escrever tanque de Betesda ou Betesda Pool. Aí colocando imagens aí é escandaloso. Como você pode... Jesus chega para um cara que está 38 anos sem andar, chega para o cara e fala: você quer ser curado? Claro que eu quero ser curado, mas quando o anjo mexe nas águas ali, é capítulo 5 de João. Eu não tenho ninguém para me levar. Eu acho que é uma mensagem bastante forte e que eu curto demais, porque além de tudo, João está descrevendo ali o fato de que Jesus, no final dessa história, ele fala para o homem: pega a sua cama, né, sua maca e anda, né? E o cara, depois de todos esses anos sem conseguir andar, ele pega e anda. Só que era sábado. Aí ele ofende os religiosos de plantão porque era sábado. E o cara estava pulando de alegria, porque ele nunca tinha podido pular antes, né? Agora ele tinha perna para pular de novo. E aí os fariseus queriam matar quem foi que falou para você, porque está violando, não podia ter feito um milagre no sábado. Então, além de tudo, João está mostrando o quanto Jesus veio com o propósito de confrontar a própria religião, né? No capítulo 2, voltando um pouco, quando ele, depois de descrever ali as bodas de Caná, ele vai para o templo e tem toda aquela cena forte, aberta de virar a mesa, de confrontar os vendilhões
no templo, tentando tirar toda a exploração, como os dias que nós vivemos hoje, gente tentando usar a palavra de Deus, o universo de Deus para benefício próprio. E isso não vai acontecer. O que Jesus estava mostrando ali é que ninguém vai conseguir fazer isso. Ali, os vendilhões do templo, é interessante porque era uma necessidade. Todo mundo tinha que chegar ao templo com um cordeiro, ou se não tivesse dinheiro, com uma pomba, que era mais barata. Então os caras estavam ali fazendo o comércio deles, e em Jerusalém tinha uma moeda própria, que os caras tinham que trocar as moedas das localidades que eles vinham, e tudo isso. E ali o pessoal estava fazendo algo que era prestando um serviço para os que vinham, os fiéis que vinham celebrar a festa da Páscoa, ou qualquer uma das 3 festas bíblicas. E eles, só que a forma como eles estavam fazendo era puramente para dinheiro no bolso, e isso foi que Jesus considerou uma profanação, e assim como ele fez no passado, nós profetizamos que ele vai fazer hoje em nome de Jesus, porque ninguém vai se aproveitar do nome dele para ganhar dinheiro, não é? Vocês viram na última versão da revista Forbes, nas grandes riquezas do Brasil, 5 pastores foram incluídos. É um negócio que para mim é uma ofensa sem medida, e eu não quero medir ou julgar essas pessoas, só quero pedir que Jesus de novo purifique a casa, né, e que haja santificação nisso. 7 momentos em que Jesus diz no Evangelho de João, que João registra no seu Evangelho, que Jesus disse: eu sou. Pode ser? 7 momentos. Primeiro, 6,35. Eu sou o pão da vida. Capítulo 6 de João, se não me engano, é o capítulo mais extenso de todos os 4 evangelhos. 6,35. João 6,35, ele fala: eu sou o pão da vida. Não é isso? É. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim não não terá terá sede. fome, quem crê em mim nunca terá sede. 8,12. Outro eu sou. Que é uma coisa linda que João registra 7 vezes. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. É. Versículo 10, 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. A porta das ovelhas, eu sou novamente. 10, 11 e versículo 11 e 14. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Versículo 11 e 25. Outro eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mais um eu sou aqui. 14, 6. Esse é bem famoso. Vocês devem saber decor, lógico. 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quem me pode ser comigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí, versículo 15, capítulo 15, versículos 1 e 5. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada poderás fazer. Exatamente. Então, 7 vezes, João registra Jesus dizendo: eu sou pão da vida, luz do mundo, porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira.
7 vezes Jesus falando isso. O número 7 remete à perfeição. E o eu sou, na verdade, volta para aquela revelação de Deus a Moisés em Êxodo, quando Moisés pergunta, mas quando perguntarem quem me enviou, lembra da resposta de Deus? Pode dizer a eles que o eu sou te enviou. E o eu sou estava aqui presente em carne entre nós, descrito de maneira bastante detalhada no Evangelho de João. Uma coisa que só aparece também no Evangelho de João é a ressurreição de Lázaro. E é bastante interessante porque na dinâmica da descrição da ressurreição de Lázaro, obviamente vocês se lembram que o Evangelho descreve, ele estava doente, veio notícia para Jesus estava longe, então e quando ele chega já está cheirando mal, aquela coisa toda. Nisso, João está tentando mostrar tanto o lado humano de Jesus, em certo sentido, até um primo meio folgado, né? Por que não veio rápido, né? A irmã de Lázaro, a irmã de Lázaro dizendo, mas se o senhor estivesse aqui não teria acontecido isso. Aí ele fala assim, você crê, né? Se creres, verás a glória de Deus. Não, a gente vai ver a glória de Deus, amém, aleluia, lá. Não, é agora. E aí ele vem para mim com uma das mensagens mais radicais dos evangelhos, que é o fato de que no poder da palavra, Jesus traz Lázaro de volta. Todos nós podemos, aqui não estou tentando pregar não, só estou dizendo que para mim é uma mensagem muito forte. Um dia ele foi trazer uma mensagem sobre isso. Jesus traz Lázaro de volta pelo poder da palavra, ele quebra o grilhão da morte e restaura a vida em Lázaro. Porém, Lázaro estava todo atado. E Jesus não tirou as ataduras de Lázaro, pediu que os irmãos tirassem. Então, embora nós retornemos à vida por crermos em Jesus, como diz o apóstolo João, nós só vamos ser desatados, nós só vamos ser libertos das nossas ataduras nos relacionamentos no corpo de Cristo. Então isso é uma mensagem que João deixa implícita, mas que para mim é de grande valia para dias tremendos de divisão na igreja. Ontem eu recebi um recado da China, quando uma pastora chinesa é presa. Ela deve ser assassinada nos próximos dias, a menos que a graça de Deus a liberte. Mas ela... Eu vi essa palavra. Acho que eu vi esse negócio em algum lugar. Alguém postou em algum lugar. Eu passei Foi para o pastor João. Então vem que pastor. O pastor brasileiro fala, na igreja brasileira vai estar orando. Isso. Ela fala, pera um pouquinho, eu estou presa, mas vocês estão presos na divisão. Eu vou orar por você. Eu que vou estar orando por vocês. Então, para mim, Pensa nisso. é pesado, isso daí é pesado. Eu mandei para vários outros líderes também, todo mundo pegou muito pesado isso, porque ela fala, eu que vou estar orando por vocês, porque são igrejas divididas, e nós dentro das igrejas nós temos... Ela só está presa fisicamente. Divisões, ela está presa fisicamente, exatamente. E esse é um lado que João, no Evangelho de João, para mim, você lê ali no 20, 21, 22 e do capítulo 17, você vai ver esse conceito dele dizendo, né, que todos sejam um, com Jesus orando ao Pai pela nossa unidade. Mas lá no iniciozinho do capítulo 17, ele já está trabalhando com isso. Olha, vocês estão aqui no mundo, eu não estou pedindo, Pai, eu não estou pedindo para tirá-los do mundo, só para livrá-los do mal, para protegê-los, para guardá-los. E enquanto eu estava com eles, eu guardava, agora eu não estou mais. Então, Pai, guarde-os. E uma das coisas que precisa ser guardada é a nossa unidade. Porque sem unidade, uma casa dividida contra si mesmo, todo mundo sabe o que Jesus ensina sobre isso, né? Não existe, não acontece absolutamente nada de eficaz. Falei demais, gente, até aqui. Quero ouvir vocês um pouco.
Isso, um de cada vez. Mas quando eu digo sobre a leitura de alguns teólogos sobre João, o amado, ser primo de Jesus, eu vou dar 4 versículos bíblicos que vocês não precisam estudar agora, mas eu queria que vocês chegassem às suas próprias conclusões, tá bom? Mateus 4, 21, ali diz que, descrevendo, a gente ouviu o pedaço ali que é João como filho de Zebedeu, né? E a mãe deles era Salomé, Mateus 27, 56. Marcos 15, 40. E o próprio Evangelho de João 19, 25. Se comparadas essas 4 passagens bíblicas. João aqui, desculpa. Como? João aqui. 19 e 25. João 19, 25. Vou repetir. Mateus 4, 21. Mateus 27, 56. Marcos 15, 40. João 19, 25. Hein, mestre? Ainda tem o fato de Maria, mãe de Jesus, ter morar com João, não é isso? É isso. Mais uma evidência. É mais outra evidência muito utilizada para dizer que tinha alguma intimidade familiar ali no relacionamento, né? Porque era tia de João, né? Então, como Jesus estava morrendo na cruz, ele confiou ao primo o cuidado com a mãe. João, ele diz aqui em algum lugar, eu vou achar para vocês, que ele tinha várias propriedades. As propriedades de João, por exemplo, ele tinha uma casa em Jerusalém, que na época não era uma coisa comum para todo mundo ser proprietário de uma casa, entendeu? E quando nessa cena que Jesus pede para João cuidar de Maria, o texto bíblico diz que ele a levou para sua casa. E também mostrando o fato de que ele tinha uma casa, evidentemente. Em João 19, 27 também mostra que ele tinha uma empresa de pescaria. Como fala isso? Tinha uma companhia, tinha um barco, tinha alguma coisa, inclusive com empregados que trabalhavam para ele, mas ele era parte de algum esquema de pescaria, então que era o sustento no dia a dia dele, né? João 18, 15 e 16 mostra que era uma pessoa de influência, porque ele tinha acesso ao sumo sacerdote, que ali não era uma coisa, na época, necessariamente simples de se ter acesso ao sumo sacerdote. De novo aqui só falando sobre a grande ênfase do Evangelho é mostrar Jesus como divino, Jesus Deus. Paulo ele não alivia nesse departamento também não, porque também ele mostra e fala sobre o fato de em Cristo habitar a plenitude da divindade. Então Paulo também traz essa conotação, mas o Evangelho de João tem essa característica que eu falei no início, de ser alguém de convívio, talvez até da infância, se realmente fossem primos, né? Então a vida toda de uma convivência bastante íntima, que eu acho que até quando Paulo, ali no capítulo 5 de 2 Coríntios, ele fala sobre, embora mesmo tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, no caso dele não o conhecera, nós não o conhecemos mais assim, ele fala sobre temos uma revelação uns dos outros. Esse nível de relacionamento que João tinha com Jesus Cristo, na revelação de quem ele era como Filho de Deus,
é o relacionamento que Ele espera que nós tenhamos entre nós, por revelação do Espírito Santo de quem é a outra pessoa, e não necessariamente pelas características de personalidade, ou da carne, ou dos problemas, ou pecados, ou vida pregressa. A expectativa do coração de João é que realmente seja esse relacionamento de revelação entre as pessoas que amam e que creem no nome de Jesus, e que, acima de tudo, para João, ele consegue comunicar essas verdades simples. João era um homem muito simples, ele não tinha grandes estudos, como Lucas, por exemplo, que era um médico, mas ele colocou em palavras muito simples e pleno alcance para todos, porque ele queria transformar Jesus, ou mostrar Jesus como divino, sendo algo muito prático na vida de todos nós. Então, essa é a característica que eu aprecio demais no Evangelho de João. Tá bom? Alguns sinais também que aparecem somente no Evangelho de João. Eu falei para vocês. Eu já li todos para vocês, né? Não li não. Eu comecei a ler, aí eu começo a sair pulando, me empolgo demais. Eu sou menos didático que deveria. Transformar água em vinho, capítulo 2 de João. A cura do filho de uma pessoa de alta patente, que é capítulo 4. A cura daquele homem inválido no tanque de Betesda, em Jerusalém, capítulo 5. Alimentar quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, capítulo 6. Caminhar sobre as águas, também no capítulo 6, no Mar da Galileia. A cura do cego em Jerusalém, no capítulo 9, que vocês se lembram dessa cura, né? Quem foi que pecou? Que os discípulos perguntaram para esse homem ter esse tipo de problema. Foi ele ou foram seus pais? E a gente, humano, está sempre procurando culpado, procurando o erro. De quem foi o erro? Quem leva a culpa nessa história, né? Exatamente. E João traz e apresenta Jesus com uma outra abordagem. Ninguém pecou. Esse impasse que você vê no momento existe para que seja manifestada a glória de Deus. E também esse é a cura desse homem cego, é no capítulo 9. E no capítulo 11 a ressurreição de Lázaro. Certo? Estamos de bem com a vida? Pastor, eu não sei o que aconteceu de errado na minha leitura, mas até a aula de hoje eu jurava que João Batista era filho de Jesus. Não tem nada de errado com a sua leitura, está certinho. João Batista é filho de Isabel ou Elizabeth, depende da versão da Bíblia. E elas eram realmente. João Batista é filho de Elizabeth. De Isabel, ela era prima de Maria. Então os dois eram primos de Jesus. É isso que eu estou dizendo, que João Batista e João Amado também eram primos de Jesus. De certa forma também entre si, né? Porque ali é bagunça familiar, porque se Maria realmente, nesses versículos que eu dei para vocês verem, se você vê que Maria é irmã de Salomé, que é o que indica tudo aí, tem até um texto bíblico que diz quem eram as mulheres que estavam na crucificação de Jesus. E aí tem um texto que diz e sua tia Salomé, ou seja, Salomé era irmã de Maria. E obviamente, se ela era irmã de Maria, ela também era prima de Isabel, né? Ou de Elizabeth, mãe de João Batista. Então, ali era uma empresa familiar. Você acha que Deus tinha algum propósito com isso? Fazer a mesma família? Eu creio que sim. Assim, é uma forma particular de crer. Eu creio que Deus tem o intuito de salvar e usar famílias.
realmente inteiras. creio. Hã? Famílias inteiras. Eu creio nisso. Agora, e João Batista também era outro que até a forma dele apresentar também, crescendo junto com Jesus, menino, e depois dizer: eu não sou nem digno de desatar as alparcas dos seus pés. Ou seja, tinha uma reverência, uma prostração, uma adoração, um respeito, realmente uma postura de adoração a Jesus. E também nesse trecho reconhecendo Jesus como divino, né? Porque obviamente ele tinha Jesus ali nas festas de Natal. Ele tinha festa de Natal? Eu creio que Não, ele tinha não. reconheceu Jesus como divino na hora do batismo. Com certeza sim. Com certeza sim. Porém, pode ter sido antes também, até nos relacionamentos entre eles. Na hora do batismo não há a menor dúvida, porque é quando abre o céu, tem a voz que diz: esse é meu filho amado, em quem me compraz, vem o Espírito Santo e repousa sobre ele. João é o único evangelho que diz que o Espírito Santo veio e desceu e permaneceu sobre Jesus. Tem outras descrições em Marcos 1, por exemplo, sobre o batismo de João Batista para Jesus, né? Quando João Batista até reluta, dizendo: não, você que tem que batizar. Aí Jesus fala: calma, filho, calma, vamos fazer para cumprir o que está escrito ali. Aí João Batista, quando ele batiza Jesus, abre-se os céus. Mas só em João tem um termo que o Espírito Santo desce e permanece sobre ele, que eu acho muito interessante. Brinco até com as crianças, ensinando crianças recentemente, 2 semanas atrás, que aquela figura da pombinha, sabe como é? O que é descer e permanecer? Uma coisa é você receber o Espírito Santo, outra coisa é você viver uma vida de tal maneira que você não assuste a pombinha. E pare para pensar, a pomba é uma das aves ou dos animais mais ariscos que existem, né? Qualquer movimento perto de uma pomba, ela vai voar. Então, não deixar que a pomba saia do seu ombro no dia a dia, no comportamento do dia a dia, é uma graça divina. Só o Espírito Santo para fazer isso com nossa companhia de filhos do trovão. É. Isso aí. Não é verdade? Só é obra dele mesmo. Então, de novo, eu quero convidá-los à leitura do livro de João. João tem alguns feriados pela frente aí, não vou colocar como dever de casa, nada disso não. Mas é só conhecer Jesus. Eu leio João para chorar aos pés de Jesus, só para beber da revelação que aquele homem, aquele jovem tinha de Jesus, como não só como mestre, mas como esse ser divino que habitou entre nós. O termo, quando João usa logo no primeiro capítulo, tabernaculou entre nós, ou habitou entre nós, ele tem ali uma reverência, ele tem um teor teológico muito profundo, João, porque o tabernáculo era um local de maior reverência e respeito que existia no Antigo Testamento, porque era onde Deus vinha para habitar, né? E ao dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é muito denso, muito rico o que o apóstolo João está passando para a gente nessa descrição, né? Ele é conhecido, na verdade, como o livro da Bíblia mais espiritual que existe. Tem toda uma corrente teológica que o chama de o mais espiritual de todos os livros da Bíblia, até por causa dessa abordagem dele de Jesus como sendo Deus em carne, morando aqui, habitando aqui, fazendo o que fazia, e ainda mais vindo de alguém que o conhecia desde berço, desde criança. Abordagens, perguntas. Vocês vão ler o Evangelho de João? Leia sem obrigação. Leia por puro prazer de conhecer o Senhor. Se puderem ler em inglês, leia nessa
tradução. Essa pessoa Aí eu não vou garantir, né? Aí eu não vou garantir. Alex bateu no peito aí, é meu. Não, mas olha só, eu já fiz várias vezes de colocar. João, sabe que nesse aplicativo tem leitura da Bíblia também, né? Sim, sim. Então eu já coloquei para dormir várias vezes e deixei minha mente, meu espírito está recebendo a leitura do Evangelho de João inteirinho. Pode colocar em inglês. Até Quando eu comecei a ouvir inglês, eu não sabia nada em inglês, uma palavra sequer. E aí, de repente, eu comecei a usar palavras que eu ouvia durante a noite. Na Bíblia ou em outras mensagens que eu ouvia na hora de dormir. Fiz a mesma coisa com meu filho, que fala inglês perfeito, muito melhor que eu, graças a Deus. Mas... Deixa eu ver que o pessoal não tem pergunta sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta aleatória, mas se eu falar uma coisa que me deve lembrar. Google em inglês também. Tem inglês no projeto, gente. Sábado, 9 horas da manhã. Mas tá vendo a Bíblia em inglês? Aquela passagem do batismo de Jesus, eu já ouvi, eu acho que do João mesmo falando. Está escrito lá que os céus se abriram, mas não tem lugar nenhum que o céu fechou. O que você acha sobre isso? Não, porque eu simplifiquei o que o João fala, mas não está escrito lá, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu? Olha só, isso aí eu creio que é uma postura nossa pessoal, particular. Eu creio que o céu está aberto hoje. Até porque Deus derramou o Espírito sem medida. Ele deu para cada um uma medida de fé. Mas é infinito o que Ele tem para dar para cada um de nós. E se eu estiver atento, ele pode derramar. Eu creio que está aberto dependendo da minha fé. Mas você acha que aquele momento realmente tem uma simbologia da figada? Eu creio que se abriu ali, está aberto. Está aberto o céu. Acho que o que ela quer dizer, se tem alguma linha teológica que diz, em algum versículo, alguma coisa dizendo que o céu se fechou. Não, eu não conheço. Eu só conheço aquelas coisas quando Deus fica irritado com alguma coisa que o ser humano apronta e ele se afasta, né? Aí é uma outra abordagem, mas em Isaías diz que ele rasga o céu, e em Êxodo também, se não me engano, capítulos 3 de 12, mas em Isaías 65, se não me engano, posso ler para dar o endereço correto, mas ele rasga o céu e desce. Em nenhum momento ali está dizendo que o céu voltou a fechar, né? Inclusive no Monte da Transfiguração, né? Que é outro momento que a voz também foi ouvida do céu, veio duas testemunhas do Antigo Testamento, né? Moisés e Elias, mas é um momento de abrir o céu. Eu acho que, na verdade, o que Jesus ensina na oração do Pai Nosso, aqui na terra como é nos céus, ele está dando para nós a provisão, ou está dizendo que é possível trazer tudo que é no céu agora, nesse momento, aqui para a terra. Essa é a nossa intercessão, essa é a nossa luta. E na verdade essa é a única luta do cristão, é invadir a terra com os princípios. Por exemplo, no céu não existe enfermidade no reino de Deus. Então, se você traz o reino dos céus e o reino de Deus, você está automaticamente expulsando a enfermidade do seu redor. E corações vão se dobrar, corações vão se curvar. Eu tenho uma fé simples, feita uma criancinha, de que nós vamos conhecer nesses próximos tempos, aqui adiante de nós, uma conversão em massa nesse país. Amém. Conversão em massa, milhões de pessoas Amém. se rendendo a Jesus Cristo. Como contei sobre o Irã, eu falei do Irã um dia para vocês, né? E as coisas continuam acontecendo lá, através do Ministério da Mulher, uma moça de 23 anos de idade, balançando a estrutura islâmica do país mais radical do mundo, e que de repente o amor e a paixão dela por Jesus está estragando todo o islamismo. Graças a Deus, glórias a Deus por isso. Desviei muito do assunto, não. É apaixonante. Se vocês
se eu conseguir passar só uma coisa para vocês hoje, sem dados muito técnicos, é a paixão pelo Evangelho de João. Porque a forma de apresentar Jesus é tão cheia de louvor, tão cheia de humildade. E todo mundo, quando perguntado qual o pecado original, a maioria responde que é a desobediência, né, de Adão e Eva. Eu vou um pouquinho antes disso, no pecado de Lúcifer, que ele não quis se curvar para adorar, ele quis ser adorado. E a nossa humildade em adorar o Senhor, ao nos curvarmos a Ele, outras forças ao nosso redor também vão se curvar a Ele. Amém. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Aliás, a gente profetiza para essa região aqui onde nós moramos e convivemos, que a nossa submissão ao nome de Jesus, ao homem Deus, ao Deus homem, me perguntaram se ele era 50% homem, 50% Deus. Eu não creio, eu creio que ele era 100% homem e 100% Deus. Jesus é 100% tudo. É 100% até porque Paulo disse que a plenitude da divindade habita nele. Então é 100%, a plenitude é 100%. Não dá para ser menos, né? A gente estava nessa discussão na aula anterior. É mesmo? E eu nem ouvi. Mas... Charles falando sobre As heresias. as heresias. Estou vendo os concílios, heresias e concílios aqui. Mas é interessante porque quando você fala desses concílios, Nicéia e outros concílios que aconteceram, eles discutem muito o Evangelho de João. Assim, ele é muito combatido mesmo, até mesmo porque tem uma veneração, a palavra certa é essa, de João à figura de Jesus. Então, eles questionam porque os agnósticos acham um pouquinho exagerada a abordagem de João, né, ali como descrevendo Jesus. Né? Então, eu não acho, eu acho que na verdade ele maneirou um pouquinho para a gente poder aguentar o verdadeiro Evangelho. Por isso que ele inspira adoração. O tempo todo inspira mudança de vida, mudança de natureza. Na sua morte, né? Ele não admitiu ser morto como Jesus. Exatamente. Eu acho muito legal aquela parte quando ele fala que ele não confia, ele não se entrega aos homens porque ele sabe o que está no coração das pessoas. Ou seja, ele como ser humano, ele sabia muito bem o que tinha no coração do ser humano também. Mas como um ser divino, ele se entregou por todos nós. Como homem, ele não se entregou não. E aliás, quando ele se entregou, ele falou: eu entrego a minha vida, ninguém me tira. Isso aí. Eu entrego a minha vida. E essa abordagem é sensacional, porque você vê ali depois do Monte da Transfiguração, vê várias vezes quando o pessoal pega em pedras para matar Jesus. E ele desaparece no meio da multidão. No Monte da Transfiguração, ele foi equipado por Deus para esperar e aguardar o momento da crucificação. Isso é bem complicado, mas ele foi equipado, foi preparado para desaparecer no meio de perseguidores. Aí tem a porção homem e a porção Deus andando junto nisso tudo. Local, uma história que vai encerrar, pode? Eu fui nas catacumbas de Roma. E eu estava numa catacumba, o guia fala assim para mim: Silas, para aqui. No Coliseu? Não. Eu fui no Coliseu também. Não, mas são 12 ou 14 catacumbas que existem, que é tudo subterrâneo mesmo, é muito pequenininho, mas em Roma. Eu fui com um teólogo que na verdade ele é guia de Roma também, é teólogo que é brasileiro, assim ser brasileiro. E aí a gente estava lá e ele para assim: Silas, para aqui. Eram duas ruas que se encontravam debaixo da terra, né? E eu parei. Na hora que eu parei ali, eu comecei a chorar. Incontrolavelmente. Eu falei: mas André, o que está acontecendo comigo aí? Ele falou: aqui, exatamente nesse ponto onde Paulo e Pedro se encontraram. E a turma, aí tem um espaçozinho lá, que a catacumba é muito apertadinha.
em um espaçozinho maior, onde a turma de Paulo e de Pedro se reuniam para comunhão, para ceia. Tomavam uma ceia. Mas esse lugar é perto do Cristo? É aberto. Fica aberto. perto ali da parte do Coliseu? Essa daí de Paulo e Pedro é a catacumba de São Sebastião, que fica fora da cidade, uns 20 minutos mais ou menos, fora de Roma. Ali mais perto do Coliseu tem uma outra chamada de Santa Inês. Eu sei que tem esses nomes de santos, fala Roma, a gente acha meio estranho, mas a Santa Inês foi uma menina de 12 anos de idade que só vivia para adorar Jesus e foi morta por isso. Então é conhecida como a catacumba de Santa Inês. Mas essa é a mais próxima que existe da cidade, do Coliseu. Mas tem as outras que são mais distantes um pouco. Essa daí de São Sebastião é onde Pedro e Paulo se encontraram. Eu achei fantástico, porque é uma realidade bíblica que eles se encontraram em Roma, mas eu nunca podia imaginar que ia sentir o local ali que eles se encontravam. Mas é isso aí, gente. Os evangelhos estão continuando a avançar neles. Peço novamente, leiam o Evangelho de João. Se vocês não lerem, eu vou ler para vocês aqui. Vai ficar maçante. Hã? Em inglês. Em inglês. Em inglês. É em inglês? Não, que tal ler Em hebraico. João foi escrito originalmente em aramaico e depois traduzido para o grego. Os outros 3 evangelhos já corriam nas igrejas, quando João foi traduzido para o grego, e depois ele acrescentou todo esse outro lado. Porque quanta gente não conheceu Jesus? Os caras estavam na Ásia Menor, aqui e ali, e muita gente não conheceu Jesus. Uma coisa é eu escrever para a igreja de Jerusalém, ou da Judéia, que é outra característica de João também. Os outros 3 escreveram sobre acontecimentos na Galiléia. João focaliza na Judéia, muito mais ali na área de Jerusalém e as coisas que aconteceram. Agora, cenas dos próximos capítulos, essa daí é legal. Consegui passar algum amor pelo Evangelho de João? Com certeza. Tá, só essa é a minha missão aqui hoje. Não quero explicar nada, quero dar paixão pela descrição de João como de Jesus, João descrevendo Jesus divino. Bora? Muito cedo para ir embora, vão chamar minha atenção se eu estiver terminando. Tá bom.